que acontece, né? O que é NR1? NR1 são normas regulamentadoras. Quando a gente fala no Brasil, elas iniciaram em 1978, então faz tempo. Foram 28 naquele momento e depois foram acrescendo. Hoje a gente tem 38. A 1, como o próprio número fala, é a primeira. Então ela que vai falar do geral para depois ter algumas específicas. E dentro de um dos conteúdos da NR1, ela aborda os chamados riscos ocupacionais. Ou seja, eu trabalho dentro de uma empresa, qual é o tipo de risco que eu tenho? Antes dessa mudança da NR1, físico, químico, biológico, acidente e ergonômico. Então eram 5 riscos. Se a gente voltar um pouco no passado, a gente vai perceber que o maior risco, o maior problema numa empresa, há 20, 30 anos atrás, era o problema físico. A tal da LER, a tal da DORT. Por quê? Movimentos repetitivos, eu tinha uma lesão em alguma região. E foi assim. E aí as empresas começaram a se adaptar. Então, por exemplo, NR17 fala de ergonomia. Então ela vai estudar o tamanho da mesa, o tamanho da cadeira, uma série de adaptações. Naquela época ninguém falava naquele suporte para você colocar o mouse, o suporte que você coloca nos pés. Então tudo isso foi acontecendo. Só que ninguém falou, ou ninguém falava até então, de saúde mental, né? Só que o que a gente percebe? Que, infelizmente, no Brasil, muitas vezes as coisas demoram para acontecer. Por quê? Eu vou fazer um paralelo com o mundo. Na década de 70, alguns países na Europa já estavam falando de saúde mental. Tá? Na década de 80, Estados Unidos e assim por diante. O que aconteceu no Brasil? As grandes multinacionais começaram a falar desse assunto, mas porque vinham em cima do que os outros países estavam fazendo. E aqui a coisa foi indo, e era já para 1 ano atrás, já está em vigência, mas houve uma grande pressão por parte de empresas e o governo recuou e prorrogou por mais 1 ano. Ou seja, a partir de 26 de maio, nós estamos muito próximo, começa a valer essa regra do jogo. O que eu vejo que é o grande problema, Carol? As empresas têm medo, muitas vezes, de serem avaliadas. O brasileiro ele não tem essa cultura de ser avaliado. Então, ele já fica com medo. Bom, se na escola a gente já passa direto, não vai ser na empresa que a gente vai ser avaliado. Exato. É uma brincadeira, mas é fato, a gente não tem mesmo essa cultura. E não é avaliado para ser julgado. É avaliado para melhorarmos. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala em avaliação, a pessoa começa a arrumar, a pessoa já começa a ficar toda preocupada. E aí, o que acontece que eu costumo dizer? É impossível a gente imaginar que hoje, qualquer empresa que for avaliada vai estar 100%. Ela vai ter um problema. Só que não adianta a gente chegar na empresa, levantar o problema e falar, ó, tchau, vamos embora. Isso é fácil, levantar problema, todo mundo levanta. O importante de todo esse processo é, levantei esse problema, o que eu faço para reduzir, para mitigar esse risco, né? Então a gente percebe que é um trabalho muito mais completo. E, infelizmente, tem pessoas ou empresas que estão pondo o que ela acha da cabeça. A NR1, então, por exemplo, vou dar uma palestra e vou embora. Cumprir a NR1. Não. Agora nós temos Gympass para todos os colaboradores. Também não é. Agora nós fizemos um convênio lá com o iFood, todo mundo tem uma verba, tem um valor todo mês. Não é isso, né? Eu preciso descobrir a raiz do problema. Então, se naquele setor eu tenho 10 indivíduos com problema de saúde mental, a primeira coisa que a gente pensa o que é? Aquele gestor, muitas vezes, está causando esse problema. Então, vamos entender essa pessoa. Aí, por exemplo, a gente chega nessa pessoa, essa pessoa ela é muito boa tecnicamente. Mas, por outro lado, competências socioemocionais, ela é 0. Né? Então, ela não tem uma habilidade para chegar para outra pessoa e dar um feedback positivo. Né? Então, assim, o que precisa ser feito? A empresa quer continuar com esse colaborador? Ele é importante? Mas então ele vai precisar virar essa chave, ele precisa mudar, porque hoje em dia, burro, idiota, não dá mais para a gente trabalhar dessa forma. Né? Sim. Então, assim, o mundo mudou e as pessoas têm que se adaptar. E outra coisa que eu falo, ó, isso aqui, bastou você gravar, é processo. Acabou. Né? Até porque NR1, uma das coisas que ela vai cobrar é assédio moral. Então, hoje, se eu chegar, seu burro, seu isso e aquilo, a pessoa gravou, é assédio moral e acabou, não tem o que falar. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado a forma que a gente vai dar um feedback. Né? E, infelizmente, eu sempre falo assim,
É um monte de feedback negativo, eu viro as costas e vou embora. Agora, qual é o colaborador que só faz coisa ruim? Tem a parte boa, e a gente esquece. E isso vai desmotivando essa pessoa. E isso vai fazendo essa pessoa adoecer. Então, existe um trabalho muito grande, como eu falei, da gente levantar o problema e aí propor uma solução. Isso a gente chama de plano de ação, que é algo que a gente vai trabalhar em torno de 5 a 7 meses. Ou seja, eu não posso dizer que NR1 eu visito a empresa, vou embora e está tudo resolvido e está legal. Não, é um processo. Então, quem está começando o trabalho, que deixou para a última hora, em maio, imagine que no mínimo até dezembro, janeiro, eu tenho que estar dentro da empresa ainda fazendo todo um trabalho.